Olá, queridos, tudo bom? Estamos nesta segunda-feira iniciando mais uma semana no programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. E nós estamos juntos estudando a Palavra de Deus. E estamos estudando o livro de Mateus, Bíblia, versículo por versículo, livro de Mateus. Hoje nós vamos entrar em Mateus capítulo 4 e versículo 12. Para fazer este programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe, querido. Obrigado, pastor José Carlos Francelino. Estamos aqui mais uma semana aprendendo a palavra de Deus. Eu acredito que hoje você vai aprender e você deve, inclusive, convidar pessoas, divulgar esse programa para os seus amigos, conhecidos, aqueles que precisam de conhecimento da palavra de Deus. E junto com ele, eu tenho o presbítero Giovanni. Presbítero Giovanni, que Deus abençoe. Amém, pastor Zé Carlos. É um prazer estar aqui com o senhor mais uma vez, né? Aprendendo um pouquinho mais, né, pastor Carlos Leite? A gente está aprendendo, todo dia está aprendendo. Conhecendo e prosseguindo. Prosseguindo sempre, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho, né? Uma explicação diferente, uma palavra diferente. Amém. E junto com você, que é o motivo de estarmos aqui para fazermos este programa. Querido, pegue Bíblia, caneta e papel. É muito rápido, é meia hora que estamos estudando a palavra de Deus. Nós vamos pedir um intervalo para você pegar Bíblia, caneta e papel. E nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta, foi rapidinho. Temos que você pegar a Bíblia, caneta, papel, para estudarmos a palavra de Deus. Queridos, vamos entrar neste programa. Estamos estudando o livro de Mateus. Mateus, onde o apóstolo Mateus escreve a igreja judaica, a igreja que está para os judeus, e ele vem provando a essência de Jesus, rei e descendente e Messias. Jesus, rei e o Messias, que havia de vir. Então, Jesus, filho de Davi, rei, filho de Abraão, Messias, ou o Salvador. E nós vamos entrar agora no começo do ministério de Jesus. Jesus já tinha sido batizado, já foi ao deserto para ser tentado, e no relato de Mateus agora vai começar o início do ministério de Jesus. Rejeitado em Nazaré, ele muda-se para Cafarnaum. Olha só, presbítero Giovanni, o que diz em Mateus no capítulo 4 e no versos 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Olha só, Jesus, ouvindo que João estava preso, quer dizer, o ministério de João, que João ele era um precursor, ele veio preparar o caminho para o Messias. Quer dizer, a função dele, o ministério dele, o que era? Era preparar o caminho. Quer dizer, então agora o ministério de João termina. Por quê? Porque o Messias ia começar. Então ele tinha apresentado Cristo corretamente. Ele disse, não sou eu, Messias, mas é o que ele há de vir, que vos baterá com fogo. Então ele anunciou o ministério de Jesus. Quando ele anunciou o ministério de Jesus, ele cumpriu a sua missão, pastor Carlos. A missão dele agora terminaria. Então ele foi preso. Jesus voltou, quando ele voltou, Jesus voltou para a Galileia, a região central do seu ministério. Jesus estabeleceu o seu ministério na Galileia. Ele saía pelas regiões, pregava e voltava para a Galileia. Ele saía, pregava, mas o cerne, você vai acompanhar em todos os evangelhos, o cerne de Jesus, ele fez a sua sede em Cafarnaum. Ele sai de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. Ali foi a sede dos três, o ministério de Jesus,
aqui na terra foi 3 anos. E os 3 anos ele se estabelece em Cafarnaum. Então, quando João termina o seu ministério, o que Jesus faz? Ele ouviu que ele foi preso, agora ia começar o ministério do Messias. Então ele vai para a região central, onde você vai ler no relato, nós vamos ver aqui no livro de Mateus, como depois de Mateus, nós vamos ter uma carta paulina, depois nós viemos para Marcos, aí nós vamos ter outra carta paulina, aí vamos vir para Lucas, e assim nós vamos andando no Novo Testamento. Então você vai ver, durante esses 4 livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, falam que Jesus, ele cedia, ou ele estabelece o seu ministério em Cafarnaum. Não quer dizer que ele só fica ali, ele sai pela região pregando o evangelho, mas se estabelece em Cafarnaum. Interessante, pastor Zé Carlos, que o João Batista, né, esse profeta, que foi o último profeta, né, do Velho Testamento, acabou aqui. Porque ele disse assim, ele foi humilde, ó. Eu vos batizo com água para arrependimento. Isso no capítulo 3, versículo 11. Mas depois de mim, vem aqui, olha a humildade desse homem, pastor Giovanni. É mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Então João, ele já sabia, ele já estava preparando o arrependimento. Ele tinha convicção do seu ministério. Quer dizer, o mais importante hoje, pastor Carleto, é nós temos convicção do ministério. E nós temos que entender uma única coisa, que é muito difícil entender no século XXI, que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele. Quer dizer, hoje os homens procuram a glória. Quando eu orei, você foi curado, quer dizer, eu que tenho poder? Não, quem tem poder é Deus. Eu apenas sou um instrumento na mão de Deus. Quer dizer, Deus me usou para orar, mas quem não podia usar outro, qualquer um. Então esse negócio, porque aqui tem poder. Não, o poder está em Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que com o nosso eu. Inconsciente, elas tentam endeusar os pastores, né? Elas tentam dizer assim para nós, olha, se o Senhor orar, vai acontecer. Mas sabe por quê, pastor? Porque os pastores fazem isso. E estimulam o povo a... Porque isso é interessante, né? As pessoas pensarem dessa forma, até para o poder da manipulação. Eu nasci e me criei em igreja. Eu nasci num lar cristão, e nesses últimos anos mudou-se muito. Por exemplo, hoje gosta-se a foto de um pastor na frente da igreja, como se ele fosse importante. O importante não é ele, o importante é Jesus. Porque nós somos seres humanos falhos, cheios de Deus, o importante é Jesus. Sim. E João Batista tinha essa consciência, como era um homem de Deus, ele tinha essa consciência, que eu vim para o ministério. Para quê? Para preparar o caminho para Jesus. É esse o ministério dele. E foi claro. E Jesus diz, não houve homem nascido de mulher mais usado do que João Batista. Ele teve esse privilégio, mas ele sabia o ministério dele, que era aquele que ia batizar com fogo. Quando aconteceu o batismo com fogo? Lá em Pentecostes. E repartiu sobre eles língua repartida como de fogo. Lá aconteceu o batismo que João falou ali. E Jesus veio para fazer isso, quer dizer, então ele veio para estabelecer o seu ministério. Olha só, pastor, o que diz no versículo 13, fala o que eu estava falando. Glória a Deus. Versículo 13 diz, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Olha só o que a Bíblia diz. Ele voltou, a cidade natal de Jesus era Nazaré. Quando nós vemos lá em Lucas, ele foi para sua casa, que ficava em Nazaré. Quando ele veio do Egito, ele foi criado em Nazaré. E como ele foi criado em Nazaré, as pessoas conheciam ele. E como eles conheciam ele, eles tinham dificuldade de aceitar ele como Messias. Por quê? Porque era o carpinteiro. Olha só. Deixando Nazaré, refere-se à sua rejeição ali. Quer ver? Ler Lucas capítulo 4, do versículo 16, Giovanni, até o 30. Olha só o que diz aí, vamos ler aí. 16 até o 30, vamos lá. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado. Só um minutinho. Indo para Nazaré, olha o que a Bíblia diz. Onde fora criado. Esse fora criado, o que é? É desde da sua infância, nascer até os 2 anos, foi para o Egito. Quando voltou, foi para Nazaré. E permaneceu em Nazaré até os 30 anos. Então ele foi criado em Nazaré. José, o que era? Era um carpinteiro. Ele tornou-se um carpinteiro em Nazaré. Então ele foi para Nazaré onde fora criado. Continua. Então, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe
lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, e pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, por em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graças que lhe saíam dos lábios. E perguntavam-lhe: Não é este o filho de José? E disse Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio médico: cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vós o afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Oh, glória! Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, porém 3 anos e 6 meses reinando grande fome e toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga ouviram essas coisas, se encheram de ira, levantando-se, expulsaram-no da sinagoga e o levaram até o cimo do monte, cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. De lá lançarem abaixo. Veja bem. Jesus, e aí, o que ele fala que ele saiu, quando aqui fala no versículo, ele fala isso aí. Quer dizer, ele foi para Nazaré. Chegando lá, ele começou a pregar e disse: Não é esse que está aqui no nosso meio? E Jesus disse: Bem diz o ditado: o profeta não tem honra a não ser na sua própria terra, porque ele conhece. E quando conhece, você julga. E a Bíblia diz, outro versículo, que Jesus não pôde fazer, não é que Jesus não quis, Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, por falta da fé deles. Então, quer dizer, ele ficou em Nazaré e saiu de Nazaré, deixando Nazaré, foi habitar onde? Em Cafarnaum. Quer dizer, o que eu falei antes, Cafarnaum fez de sua cidade sede, uma cidade marítima. Vê se continua, quer dizer, está do lado do Mar da Galileia. Nós chamamos de Mar da Galileia, é um lago grande, de água doce, não é mar, é um lago. Se fosse hoje, é o Lago da Galileia, um lago que tem uns 4, 5 quilômetros de distância. Você vê, do outro lado do Mar da Galileia, hoje, do Lago da Galileia, está aquele povo árabe que são muito extremistas, que é o grupo islâmico? Aquele grupo ali está lá do outro lado do Mar da Galileia, do outro lado do morro. Eu sei porque eu estive lá, né? Nos limites de Sidom e Naftali. 2 tribos que se limitavam com o Mar da Galileia. 2 tribos de Israel, Sidom e Naftali, Zebulon ou Naftali, né? Então ele estava ali, foi ali, e ali ele fez o seu ministério. Fez aonde? Em Cafarnaum. Por quê? Porque Nazaré ele não tinha como ficar ali. Aí levaram um monte chamado Monte da Precipitação. Você vai lá, você vê esse monte. Ali ele saiu e foi para a Galileia. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo no próximo bloco. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo?
Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, mais uma vez aqui com o programa Palavra Rema. E nós estamos lendo o livro de Mateus. E estamos começando em Mateus capítulo 12, vamos ler versículo por versículo. Quanto tempo for preciso, nós vamos estar estudando a Bíblia, para aprendermos sobre isso. Nós estamos aprendendo sobre a vida de Jesus, estudando sobre a vida de Jesus. Agora, onde é que Jesus foi? Jesus foi e se sediou em Nazaré. Olha só por que ele foi para Nazaré. Pastor Carleite, Mateus capítulo 4 e o versículo 14. Vamos lá. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, quer dizer, nós vamos vendo aqui que sempre nós vimos, pega Isaías capítulo 9, versículo 1. Nós vimos sempre que Mateus, ele era judeu. Ele está falando para o judeu. Ele está provando que Jesus é Messias, porque ele se cumpriu tudo. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O que Isaías diz. Isaías profetizou que Cristo, mais de qualquer outro, Isaías foi o que falou de Cristo, mais do que qualquer outro profeta. Pastor Zé Carlos, o senhor, no primeiro bloco, o senhor falou que Jesus fez porque ele tinha convicção daquilo que estava prometido, aquilo que a palavra estava delegando a ele pelas profecias, né? Sim, o senhor falou isso, que ele começou o evangelho dele a falar com convicção. Olha só, e ele cumpre-se tudo. Mateus vai dizendo assim, ó, ele foi lá para que se cumprisse, foi lá para que se cumprisse, provando, porque os judeus conheciam o Isaías. Jesus, você vai ver que Jesus viu Isaías. E Isaías era muito conhecido, todos sabem, se reuniam na sinagoga e eles liam os profetas e o Torá, e eles falavam sobre isso. Então a profecia de Isaías, como de outros profetas, eram conhecidos. Olha só o que diz Isaías, capítulo 9, pastor Giovanni, e o versículo 1, 9 e o versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra e Zebulon e a terra de Naftali, mas os últimos tornará gracioso, glorioso, o caminho do mar, além do Jordão da Galileia e dos gentios. Olha só, então Isaías profetiza que a terra de Zebulon e Naftali teria nos últimos dias, seria glorioso. E agora está se cumprindo, vem o Messias. E ele vai para onde? Para a terra de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse a profecia. Então quer dizer que Mateus, lembra que Mateus ele está pregando para os judeus. O livro de Mateus é um livro que foi pregado para os cristãos judeus. Ele era judeu, estava pregando para os cristãos judeus. Então ele está falando, olha, esse é o Messias. Lembra aquela profecia que disse que Zebulon e Naftali ia ser glorioso? Foi por quê? Porque o Messias saiu dali, o Messias veio ali. Não é que não nasceu ali, nasceu em Belém, para que se cumprisse a escritura. Foi para Nazaré. E quando ele começou o ministério dele, ele foi para onde? Para a terra de Zebulon e Naftali. Quer dizer, ele vai se cumprindo a escritura. E você vai entendendo, e nós temos que entender que a palavra de Deus, ela se cumpre. E Mateus vai dizendo isso aí. E as promessas de Deus, elas não são em vão. Elas são para a minha vida e para a tua vida. E estas promessas de Deus, elas vão se cumprir, querido, a cada dia. Pastor Zé Carlos, a rejeição de um povo faz parte do plano de Deus. Sim, tudo faz parte. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você é vendido como escravo, você acha que é luta. Mas ali está o propósito de Deus. Quando você vai à prisão, você acha que é luta. Mas ali está o propósito de Deus. Deus tinha um propósito em José ser vendido como escravo. É fácil para José entender isso. Uma vida de príncipe, como ele tinha, na casa do pai dele, com toda a regalia, com tudo. De repente ele é vendido como escravo. É fácil entender que Deus tinha um propósito disso? Não, não é fácil.
quando ele vai para a prisão, injustamente. Ele não mexeu com a mulher de Potifar, muito pelo contrário, mas ele vai para a prisão por ser honesto, por estar ali. É fácil entender quando ele está sendo preso? Não, não é fácil. E passou mais de 20 anos Deus trabalhando na vida dele. É fácil você entender, porque nós passamos 2, 3 meses e já choramos. Imagina você passar 20 anos, é fácil? Não, não é fácil. Mas Deus tinha um propósito. Deus o tirou, agora o propósito, Deus se cumpre. Deus o tira da prisão e faz o improvável e o torna governador do Egito, que era o mais improvável que tinha. Quando José decifrou o sonho, José não esperava ser governador do Egito. Ele chegou para lá, você vai escolher um homem que você acha inteligente. Verdade, ele contou o sonho, deu a interpretação, ele não falou nada. Ele não se colocou. Não. Aí eu falo disse, ele não disse nada. Eu falo disse, o que você acha que eu devo fazer? Me dá uma opinião. Disse, escolha um homem de sua confiança. Ele estava preso. Ele jamais esperava que era ele não era de confiança. Muito pelo contrário, ele era um presidiário. O que ele queria era sair da prisão. Era improvável. O que ele queria era sair da prisão. Ele não queria ser governador do Egito. Ele queria sair da prisão. Escolha um homem que você acha inteligente, que você confia. Mas o faraó tinha acabado de ver ele. Acabado de ver, como ele vai confiar nele? Ele estava preso. Nenhum momento José fez aquilo para benefício próprio. José fez o que Deus colocou no coração dele. Escolha um homem. Foi natural. Só inteligente. E ele vai governar sobre o Egito. Vai lembrar? O faraó saiu e disse, há alguém no Egito que converse com deuses como esse moço? Alguém? Tremendo. Não vejo ninguém. Ele vai ser o governador. Tremendo. Ele sai da prisão. Então nós vemos Deus trabalhar, é difícil. E o que nós estamos dizendo aqui? Quer dizer, Deus trabalha em todos os sentidos. Quando Jesus foi para Zebulon e Naphtali, ou para Galileia, ele foi para lá para que se cumprisse a Escritura. Isaías, é claro, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele podia escolher outra região, mas não, era ali, porque ali Isaías tem profetizado que aquela cidade seria gloriosa no tempo do Messias. Ô pastor, sabe o que eu vejo? Que é perigoso, é muito perigoso, irmão Giovanni, o homem se escolher. Verdade. O homem se nomear. O homem ter aquela malícia de querer usurpar uma posição. Porque a gente está vendo aqui que José, né, como o pastor falou, ele não esperava, ele deu aquela orientação, daquela revelação, sem querer se colocar na frente. Né? Essa humildade dele, do coração dele, fez com que ele fosse escolhido por Deus. E o que o Giovanni leu, pastor, está lá no versículo 14, olha só que está no versículo 14, no versículo 15. Versículo 15. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha só, terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, junto à Galileia, né? Quando ele fala no caminho do mar, fala o mar da Galileia. Além do Jordão, Galileia dos gentios. O grande caminho do romano, lembra que nós estamos perante um domínio romano. Romano estendeu-se perto do mar da Galileia, de Damasco, e quase todos os gentios que viajavam nessa direção fizeram este caminho, e a sede de Cristo estava dentro dos limites da terra de Naphtali. Então, por isso que ele diz terra de gentio. Era terra gentil, não pertencia Israel, pertencia Israel. Mas os gentios, eles vinham e faziam esse caminho. Então os judeus diziam, aquele caminho é terra de gentios, é por ali que eles passam. Por isso que ele falando já era uma marca, né? Era uma marca. Como Jesus veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, mas todos que receberam Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. A igreja não era só uma igreja judaica, hoje a grande maioria é uma igreja gentil, e depois foi visto isso quando converteu-se Cornélio, o capítulo 10 de Atos. Então Jesus começou o seu ministério ali na terra gentil. Quantos gentios que passaram por aquele lugar e ouviram Jesus falar e creram nele, já ele em vida. Verdade, e esses gentios iam espalhando, né? Quantos gentios? Quer dizer, nós vamos vendo sei quantos gentios passaram por ali, porque ali era a terra gentil. Eles passaram por ali, ouviram falar do milagre de Jesus e vieram procurar Jesus, que não estão citados aqui. Porque João disse, quando nós damos João, e nós chegamos lá no final de João vai dizer assim, se todos os milagres de Jesus fossem contados, nem que a terra fosse papel e o mar fosse tinta, nós não conseguiríamos contar. Eles contaram aquilo que eram feito aos judeus. Mas quantos? Quantos gentios? Como o soldado, quantos? João disse, teve muita coisa que aconteceu durante 3 anos, não temos como contar, contamos só o que está aqui.
Então, quer dizer, quando ele foi e ele estipulou o seu domínio, ou do seu ministério, na terra, que era a terra gentílica, dizendo, a igreja não é só judaica, a igreja vai ser gentílica. E eles podem entender isso ao longo do caminho. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Ao longo do caminho, né? Eles podem entender um pouco sobre isso. Quer dizer, é como hoje aqui em Itajaí, né? Vem pessoas de fora para Itajaí e se sentem bem recebidos aqui. Então as pessoas contam isso para os seus parentes lá nos outros estados, né? E isso com certeza acontecia com os gentios, né, de outras nações, que falavam desse homem de Nazaré que evangelizava, que falava do caminho da salvação. Nós vamos falar isso amanhã, nós voltamos para os mesmos. Giovanni, obrigado, Giovanni. Deus abençoe, pastor. Muito Pastor, obrigado. Pode falar. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo. Pastor Carlos Leite, muito obrigado. Eu que agradeço, estamos comendo a palavra de Deus, versículo por versículo. É uma chance que você tem de estar conosco. Esteja orando por nós. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, foi orado aqui, meu Pai, antes de começar esse estudo, que o Senhor nos desse revelação, que o Senhor nos desse um entendimento da palavra. E o mesmo eu peço, Pai, para os nossos ouvintes, telespectadores, aqueles que amam a palavra de Deus e estão conosco. Que a Tua glória, a glória da Tua palavra, a confirmação, a convicção no coração deles venha atrair uma bênção para todos, uma grande vitória para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, permitindo Deus, amanhã nós estamos de volta, nessa mesma emissora, neste mesmo canal. Querido, muito obrigado, nesse mesmo horário. Muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até amanhã.